Bom, pessoal, em primeiro lugar, o que a gente traz aqui para a nossa análise de hoje acerca desse fato, desse bombardeio terrorista promovido pelo Estado sionista e genocida de Israel, é que os Estados Unidos, enquanto se arvora a dizer qualquer coisa de defensor da democracia, dos direitos humanos ou mesmo da paz internacional, os Estados Unidos se coloca, como sempre se colocou, ao favor do extermínio e do genocídio do povo palestino, bem como fomenta essas guerras de agressão, essas guerras injustas ao redor do mundo inteiro. Portanto, os Estados Unidos patrocinam diretamente a guerra em Gaza, isso não está escondido. Portanto, qualquer esforço aparente que os Estados Unidos façam nesse momento de tentar promover um acordo de cessar-fogo, de tentar interromper a guerra na faixa de Gaza, não é por ser contrário ao genocídio e ao extermínio físico do povo palestino, e sim para não causar mais prejuízos ao seu gerenciamento ali naquela região, expresso pela sua tutela ao Estado sionista de Israel. Inclusive, Israel admitiu esse massacre hediondo contra as massas palestinas que estavam acampadas nas tendas em Al-Mawaz, em Khan Yunis, e o justificou dizendo que tinha como alvo, entre aspas, um centro de comando do Hamas. O movimento palestino Hamas chegou, inclusive, a condenar esse massacre ocorrido em Mawaz, em Khan Yunis, descrevendo como outro ato brutal de genocídio. O Hamas também desmascarou as alegações israelenses sobre a presença de seus combatentes da resistência entre ali a localidade de Al-Mawaz e principalmente sobre as tendas de acampamentos de refugiados deslocados internos palestinos e também sobre a alegação de Israel de que aquela área seria de uso militar do Hamas para combater as hordas israelenses ali na região sul da faixa de Gaza. O Hamas chegou a afirmar também que essas alegações são mentiras descaradas destinadas a justificar esses crimes hediondos. Ele também, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, também afirmou que esse ataque brutal a civis desarmados, sobretudo mulheres, crianças e idosos, em uma área previamente declarada segura pelo exército de Israel, é uma confirmação das políticas nazistas em andamento do governo de ocupação israelense em sua guerra genocida contra o povo palestino. O movimento de resistência também acrescentou que esses massacres são realizados em total desrespeito ao dito direito internacional e humanitário e com total apoio da administração americana, acusando-a de cumplicidade na agressão contra o povo palestino. Isso tem uma via dupla, né? Afinal de contas, os Estados Unidos é completamente permissivo com as ações atrozes que Israel comete contra o povo palestino ao não enfrentar abertamente nos fóruns internacionais o que Israel está cometendo contra o povo palestino na faixa de Gaza, principalmente, não condena abertamente nem de maneira severa as ações de Israel, sobretudo de Netanyahu, e também fornece armamentos que são utilizados pelo exército de Israel, pelo Estado sionista de Israel, contra o povo palestino na faixa de Gaza. Afinal de contas, pessoal, o bombardeio realizado nessa terça-feira, na madrugada dessa terça-feira, contou aí com o lançamento de 2.000 bombas do tipo MK-14 que foram fornecidas pelo imperialismo Yankee. Lembremos aqui que a dia 10 de outubro do ano passado, ou seja, 2 dias após o lançamento da Operação do Dilúvio de Al-Aqsa, bombardeios israelenses com uso de armas proibidas internacionalmente, como as bombas de fósforo branco, que são altamente incendiárias, causam ali queimaduras terríveis na pele das pessoas que são atingidas por essas bombas. Essas bombas também foram fornecidas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos ao Estado sionista de Israel. E, obviamente, os Estados Unidos, o imperialismo Yankee, não condenou essas ações atrozes cometidas por Israel se utilizando de armas químicas proibidas e que foram, obviamente, fornecidas pela administração americana, pela administração Yankee. Então, é importante a gente trazer isso à tona aqui também. E o Hamas concluiu a sua declaração, o seu comunicado de repúdio
a essas mentiras propagadas pelo Estado sionista de Israel, bem como e principalmente as ações atrozes que Israel comete contra o povo palestino, que é refugiado interno em seu próprio território, que já chega a ser uma aberração, que já chega a ser um evidente crime contra o direito do povo palestino de se estabelecer na sua própria terra, de ter o seu direito nacional violado, consequentemente, né, em sequência, pelo Estado de Israel, em conluio com o apoio dos Estados Unidos. O Hamas, ele conclui a sua declaração pedindo à comunidade internacional que abandone o seu silêncio e impotência e assuma sua responsabilidade de parar esse holocausto de 11 meses e trabalhe para acabar com esta agressão selvagem e leve os criminosos de guerra sionistas ao Tribunal Penal Internacional e os responsabilize por esses crimes hediondos. Pessoal, o que torna justificável esses acontecimentos, essas ações de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia? Absolutamente nada torna justificável, não há justificativa, portanto, que permita ser legítimo qualquer tipo de ação do Estado sionista de Israel com a ajuda e com apoio militar, financeiro, político, diplomático dos Estados Unidos concedido a Israel nessa guerra, como em todos os outros ataques que historicamente são empreendidos por Israel contra o povo palestino. Absolutamente nada justifica essas atrocidades cometidas por Israel. Inclusive, colocar aqui, o Hamas coloca sobre esse holocausto de 11 meses que é perpetrado pelo Estado sionista de Israel contra o povo palestino. Se trata, de fato, de um genocídio em curso. Foram, pessoal, 11 meses de guerra, foram 41 mil palestinos, pelo menos em dados subestimados, porque ainda não se leva em consideração os desaparecidos, e ainda não foram resgatados pelas dificuldades impostas ali na faixa de Gaza. São dezenas de milhares de escombros em que não se torna possível resgatar esses corpos, essas pessoas que estão desaparecidas, o que torna aí 94 mil palestinos que foram feridos somente nessas ações genocidas de Israel nesses últimos 11 meses. E só para a gente precisar aqui, já são mais de 100 mil palestinos desaparecidos durante esses bombardeios, durante essa guerra na faixa de Gaza. Então a gente pode colocar aí como saldo 40 mil palestinos possivelmente mortos durante essa guerra na faixa de Gaza, durante 11 meses de genocídio em curso pelo Estado sionista de Israel. Em comparação, e a gente já trouxe isso aqui, inclusive com dados resgatados, trazidos e analisados profundamente pelo companheiro da FEPAL, Walid Rabah, isso em escala, em proporção de tempo de guerra, pela quantidade de pessoas mortas, isso já se torna muito mais grave, obviamente não desmerecendo e não comparando o que é mais ou menos grave no sentido de perdas, né? Mas sim a nível de comparar mesmo a gravidade do que está acontecendo na faixa de Gaza. Isso torna o que está acontecendo hoje em proporção, né, de mortos por tempo, muito mais grave do que aconteceu durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. A proporção de pessoas que estão sendo mortas hoje na faixa de Gaza pelo Estado sionista de Israel é muito mais preocupante e chega a ser muito mais grave do que o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e que deve ser abominado por todos aqueles que de fato são progressistas, democratas, revolucionários no mundo inteiro. E isso, obviamente, é o que torna ainda mais justificável que se chegue a um acordo de cessar-fogo imediato e permanente, nos termos estabelecidos e concordados pela Resistência Nacional Palestina. Lembremos aqui que os Estados Unidos, o tempo todo, né, coloca que é o Hamas e que é a Resistência Nacional Palestina que representam um entrave para o acordo de cessar-fogo, e não é. Diversas vezes o Hamas e a Resistência Nacional Palestina já deixaram extremamente claro, estritamente claro, de que aceitam o acordo de cessar-fogo, de que concordam com o acordo de cessar-fogo que foi estabelecido em julho desse ano pelo Conselho de Segurança da ONU, sem também as tentativas de sabotagem desse acordo que foram estabelecidos pelo Estado sionista de Israel ao modificar o documento de acordo de cessar-fogo para poder tentar tornar
ali mais difícil, dificultar que o Hamas aceite esse acordo, e o Hamas já deixou estritamente claro de que aceita esse acordo, de que é uma necessidade para o povo palestino, para que a ajuda humanitária entre na faixa de Gaza, para que essas pessoas tenham assistência médica, humanitária, recebam comida, água, combustível, enfim, toda sorte de necessidades materiais básicas, e que pare o morticínio na faixa de Gaza. E volta e meia o que a gente assiste é o Estado americano, o imperialismo yankee, em conjunto com as afirmações do Estado sionista de Israel, afirmando que quem entrava as negociações de cessar-fogo é o Hamas. Isso foi afirmado recentemente pelo John Kirby, também foi afirmado recentemente por diversas autoridades israelenses, também foi afirmado por diversas outras autoridades norte-americanas, como o Lloyd Austin, mas diversos outros sujeitos aí, o Joe Biden mesmo, que volta e meia também afirma isso. E a gente sempre faz questão de trazer aqui o que também, nesse meandro aí da guerra na faixa de Gaza, o que se coloca a própria oposição sionista israelense, que demonstra aí também uma falta de descoesão entre a cúpula sionista. O Yair Lapid, que é líder da oposição, ele argumentou que qualquer tentativa de acordo de cessar-fogo e de reconstruir a economia sionista, de voltar à normalidade da sociedade israelense, foi jogada por água abaixo pelo próprio Netanyahu não aceitar esse acordo de cessar-fogo que foi estabelecido em julho do ano passado. O Yoav Gallant, que é ministro da Defesa do Estado de Israel, ele também chegou a afirmar que esse acordo de cessar-fogo é mais do que uma necessidade para garantir a própria existência, a condição de existência de Israel nesse momento. Então é importante, pessoal, a gente trazer isso aqui para deixar cada vez mais claro, né, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, o próprio Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, também afirmam aí que já se chegou a cerca de 90% de um acordo ali nos termos do cessar-fogo. O que falta, então, para se negociar, para colocar ali, estabelecer que Israel pare de bombardear a faixa de Gaza. Esses 10% que falta certamente não vem ali de qualquer tipo de entrave do Hamas ou da resistência nacional palestina, e sim da própria gerência Yankee e do próprio Estado sionista de Israel, que entravam essas negociações. Inclusive o Izzat al-Rish, que é representante do Hamas, afirmou que a fala de John Kirby de que o Hamas é o principal obstáculo para o acordo de cessar-fogo é um alinhamento escancarado, flagrante com a ocupação sionista e que corrobora, portanto, com as ações genocidas que Israel perpetra na faixa de Gaza. Portanto, pessoal, o que torna aí cada vez mais urgente esse acordo de cessar-fogo para garantir os direitos do povo palestino, garantir também que os palestinos não continuem morrendo, não continuem sendo assassinados, a revelia de Israel é que se chegue a concordância, de fato, por esse cessar-fogo. E isso também dá um fôlego para a própria resistência nacional palestina se reorganizar e marchar ininterruptamente aí a sua libertação nacional, não entrave a sua libertação nacional, e que, como a gente já afirmou no nosso comentário editorial, o único remédio para, de fato, parar esse genocídio na faixa de Gaza seja a resistência nacional, seja a organização consciente das massas palestinas e também a sua capacidade militar se elevando ao nível que a realidade se impõe naquela localidade. Afinal de contas, Israel só será parado com mais ações empreendidas pela resistência nacional palestina e pelas ações da resistência anti-imperialista ali na região, que certamente representam um apoio salutar, muito importante, para a resistência nacional palestina nesse momento.